Bem, eu queria falar sobre esse dispositivo que eu construí, porque após comprar a ultrassom, a Cuba, eu não tinha um sistema desse. Os que existem são importados e são muito caros, de R$ 1.500 para cima que isso. Então eu resolvi fazer o meu próprio sistema de girar disco. Por isso que eu batizei ele com esse nome aqui. Então são as minhas iniciais, Girodisc é um nome que eu quis criar. O sistema isso depois de muitos protótipos, coisas que não tinham dado certo, várias tentativas, eu acabei conseguindo chegar nesse desenho final. Então ele é composto por placas de acrílico, isso foi desenhado em CAD, foi cortado em laser, teve um projeto na execução de pontos de apoio. Nós temos aqui materiais que foram feitos em tornearia, circuitos eletrônicos, e todo isso foi um processo bem longo. Eu fiquei meses trabalhando nisso, até chegar aqui, porque isso aqui começou como um hobby. Eu queria ter o meu próprio sistema de girar disco. E acabou que eu quis aperfeiçoar. Os protótipos eram funcionais, mas não eram visualmente bacanas. Então eu resolvi fazer alguma coisa mais incrementada e acabei chegando nesse resultado que nós temos aqui, que eu achei bacana e que ficou muito funcional. Porque as importadas, elas giram em velocidade muito rápida. Acaba que isso faz com que a ação da ultrassom não seja eficiente. Então, eu queria dizer da praticidade desse equipamento aqui. Eu fiz porque eu queria uma coisa a um custo mais baixo, pelo menos a metade do que é vendido lá fora, porque isso é preço lá fora. Quando você importa, você tem taxa da Receita Federal, tem o frete, tem uma série de coisas que você acaba quase dobrando o preço disso. Então eu quis fazer algo que não fosse tão caro, fosse acessível, porque a Cuba não é tão cara. Uma Cuba lá fora custa entre 120 e 140 dólares. É um preço muito razoável. E os sistemas de girar que eu conheço são muito mais caros do que isso. O mais barato está perto de R$ 1.500. É muito caro. Existem outros sistemas completos da Audiodesk, da Clear Audio, que aí já falamos em 4.500 dólares. Aí ela faz tudo, mas aí é um preço inviável para nosso mercado. Bem, eu queria mostrar para vocês uma lavadora ultrassônica, que nesse caso nós vamos usar para lavar LPs. Ela tem outras utilidades, mas especificamente aqui nós vamos usar para lavar LPs. Ela trabalha por ondas de ultrassom a 40.000 Hz. Isso faz com que toda sujeira, fungo, bactéria, tudo que tiver depositado nos sulcos dos discos aí de 30 a 40 anos, e que eram praticamente impossíveis de se remover com uma lavagem comum, a ultrassom ela vai remover isso sem atrito, sem estragar o disco e de forma 99% eficiente. Então praticamente tudo que é sujeira sai de dentro dos sulcos do disco. Então você vai ter com isso uma reprodução sonora muito melhor. O som vai ser outro som depois que o LP passa por uma lavadora de ultrassom. Agora, para que a gente possa fazer o disco ficar dentro do líquido que vai aqui dentro, que é água, com um detergente enzimático, para justamente atuar na remoção de fungos e outros detritos, sujeiras, nós precisamos de um mecanismo onde o disco fique apoiado e possa girar lentamente, a fim de que a ação ultrassônica haja sobre a superfície do disco. Eu vou mostrar aqui, além disso, que foram criados esses discos de acrílico com uma borracha de vedação em torno dele,
para que ele proteja os selos dos discos, porque casualmente a água, por acidente, invada os discos de acrílico, ela não alcance os selos do LP e não danifiquem esses selos, né? O disco normalmente vai trabalhar com nível de água abaixo do selo, mas isso aqui é uma garantia, uma segurança para que acidentalmente se esbarrar, a água suba, não alcance o selo do disco. Então, esse primeiro disco é um disco que tem uma rosca. Ele vai entrar neste eixo, dessa forma. Eu vou girar esse disco até o fim, até encostar nesse batente para que dê firmeza, tá? Esse sistema, eu vou falar um pouco dele antes de colocar todos os discos aqui. Aqui dentro nós temos um circuito e um motor que faz ele girar. Então a razão de giro é de uma volta a cada 7 minutos. Então isso aí vai ser, é um tempo que a gente achou que seria o tempo mais apropriado para que em uma volta você tivesse uma lavagem bastante eficiente. Então nós estamos chegando aqui, fomos enroscando até o fim, aí parou no batente, dá uma forçadinha, ele vai ficar fixo, porque ele que vai ser o primeiro que vai suportar todos os discos que vão entrar aqui. Tá? Lembrando que esse aqui, depois que ele estiver instalado, não tem mais necessidade de tirar, ele vai ficar aqui direto. Os outros é que vão entrar e sair, e esse aqui fica direto, não tem necessidade de tirar mais, tá certo? Depois que instalou, ele está aqui. Outro disco que eu vou mostrar, esse é o dos que vem depois entremeando os discos, ele é um disco separador, então esse tem borracha dos dois lados, então ele vai proteger o primeiro disco que está aqui, ele vai entrar dessa forma. Esse não tem rosca, ele vai direto, tá vendo? Para acelerar o processo. Mais outro disco. Eu estou demonstrando assim vazio só para a pessoa entender como é. E mais um disco. E esse último sim é que vai ser o último disco que vai imprensar todos os outros, tá? Ele tem borracha também de um só lado, então é fácil de entender. Além disso, tem uma porca. Essa porca, para que serve? Para agilizar o processo, o giro e prender todos os discos. Então, quando chegar aqui, no final, a gente vai apertar. Ele vai pegar todos os discos. Eu vou tirar novamente, que agora nós realmente vamos colocar os LPs. Agora sim os discos vão entrar no eixo. Vem o primeiro disco. O primeiro. Vamos pegar outro disco, mesma coisa, ele vai entrar aqui, disco com a borracha dupla, então outro disco, mais um acrílico, outro disco, e por final o nosso disco de acrílico com a porca, para no fim prender todos eles. Eu agora pus só 4 discos, mas o sistema suporta até 7 de cada vez. Como demonstração, vou pôr só 4. Vejam, chega no fim. Apertei, então a borracha apertou todos os discos. Vejam só, olha lá, os discos separam, os de acrílico separam os LPs.
tá? E as borrachas vão proteger o selo. Vejam que a borracha está por fora do selo. É possível ver o diâmetro da borracha é maior que o do selo, então ele está protegendo o selo. Não vai entrar água. Uma outra coisa que eu quero mostrar é essa peça aqui. É o suporte que vai ficar do outro lado. Então o eixo vai apoiar aqui nesse rolamento, tá? Ele vai ficar de um lado e essa peça do outro. Então o eixo apoia aqui no centro do rolamento para evitar que fique forçando o eixo do motor. Então nós vamos fazer agora o seguinte: vamos levar aqui e instalar ela no suporte, na lavadora, buscando centralizar. Ele está em condições de, a partir de agora, girar. Bem, eu vou conectar ao motor essa pequena fonte, tá? Nós vamos ligar aqui, acender o LED indicando que está em funcionamento, tá? Então ele já está girando. Vejam que o disco já está girando lentamente. É possível observar. Vejam que eu já tinha setado ele para 7 minutos, tá? Eu não vou usar temperatura não, eu uso ali com temperatura ambiente. Então já deixei com 7 minutos. Se eu quiser eu posso também fazer isso, a gente regula aqui. Eu vou iniciar então o ciclo de lavagem. Ele vai fazer bastante barulho, mas é assim mesmo. Vejam o turbilhonamento da água dentro da cuba. Esse efeito é que faz com que as partículas se desprendam da superfície do aliqueiro. Outra coisa que eu quero registrar, veja o espaço que ainda tem aqui, ó. Ainda caberiam mais 3 discos, ou seja, totalizariam 7 discos sendo lavados de cada vez. Eu lavei só 4, aí tem espaço para mostrar aqui o turbilhonamento da água. Vejam aquela peça que é o suporte, apoiando o eixo, todo o peso, para evitar que o peso faça ela inclinar para frente e você perca a horizontalidade. Vejam que o nível da água ele está bem próximo ao disco de acrílico, mas ainda que a água subisse por algum acidente, ele não atingiria o selo do disco, então não há risco de danificar o selo por molhar. Então essa é uma das vantagens do isolamento de borracha, evitando assim que a água atinja o selo acidentalmente. Bem, fim do ciclo, eu vou desligar, porque ela continua girando, para poder remover todo o sistema da lavadora. Vamos tirar o suporte, deixar aqui escorrendo um pouco.
mas ela fica com pouca água, não fica muito, ele não vem muito molhado. Mesmo que viesse, não teria problema. Então nós vamos tirar o disco, o primeiro, que é o que fez a pressão sobre todos os outros. Vamos remover. Lembrando que essa aqui é o disco que tem uma porca metálica para dar agilidade na remoção. Vou pôr a mão embaixo aqui para proteger, para não cair sobre os discos, os LPs, né? Então, removeu aqui. O disco já está pronto para ser removido tranquilamente. Agora, eu vou levar esse disco molhado com resíduo de detergente enzimático e vou pôr na máquina PHK para que eu seque e remova todos os resíduos que estão aqui. Então, a próxima etapa é pôr na PHK e secar o LP. Bem, então, próxima etapa, para finalizar, o disco vem para a máquina PHK. Eu vou usar um preparado que é álcool isopropílico, Triton X e água. Então, vamos prender o LP aqui. Vou pôr para girar. Baixar essa escova e vamos pôr esse preparado para neutralizar a ação do enzimático. Então esse preparado vai neutralizar a ação do enzimático e o disco vai ficar totalmente limpo para ser guardado na sua capa, no seu protetor plástico. Vou pôr esse recipiente para evitar que a água pingue aqui. Esse sistema trabalha por sucção. Então, essa primeira escova movimenta qualquer partícula que tenha ficado aqui. E em seguida eu vou fazer a sucção através de um aspirador para secar o disco. Então vamos lá. Vou ligar. Vejam que toda a água some. Ele puxa toda a água. Eu costumo dar 3 voltas para ele ficar totalmente seco. Três voltas são suficientes para que ele fique totalmente seco. Pronto para embalar. Eu queria então dizer que isso foi um desenvolvimento que começou com um desafio, como um hobby, e que acabou sendo um produto que eu fiz e a ideia é comercializar. Eu depois vou disponibilizar isso aí no Mercado Livre, eu vou pôr à venda. Eu preciso primeiro fabricar algumas. Quando eu tiver um número razoável, eu vou pôr à venda no Mercado Livre. Bem, então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Foi um sistema
genial que criaram para lavar ultrassons. Isso não é invenção minha, isso já existe. Eu só criei o nosso aqui, brasileiro, nacional. E, enfim, está à disposição aí para frente no Mercado Livre. E acreditem, isso aqui funciona muito. Eu gosto demais disso aqui. Meus discos todos estão passando, de vez ou outra eu pego, tiro para lavar 10 discos de cada vez. Eu tenho uma coleção razoável de discos e eu não abro mão de ouvir isso com qualidade. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado.